Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Mais uma vez aqui no Batendo Bola na Liturgia, para a gente hoje encerrar, né? Hoje fecha a 8ª semana do Tempo Comum, né? E amanhã a gente começa um novo capítulo do nosso ano litúrgico, né? Então, hoje a gente fecha a 8ª semana. Amanhã a gente celebra, né, a solenidade da Santíssima Trindade. Amanhã é importantíssima essa missa, assim, pra gente, né, em família, a gente tá junto, rezando pela Santíssima Trindade. E daí, na segunda-feira, a gente já começa uma nova semana litúrgica, que é a 9ª semana. Mas hoje, nós estamos ainda na 8ª semana do Tempo Comum. Hoje a gente fecha. E a liturgia hoje ela nos traz, né, uma leitura seguindo a mesma linha de São Pedro, da primeira carta de São Pedro. Hoje ela nos oferece a carta de São Judas e o Evangelho, um confronto direto de Jesus com um grupo de judeus. Então nós vamos passar tudo por isso e depois vamos rezar o texto da misericórdia com as dezenas situadas dentro desse contexto da liturgia, uma oração para o Santo Padre e uma Salve Rainha para a gente fechar. Tá bom? Vamos rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo, mais uma vez, boa noite. Nós aqui, no Batendo Bola na Liturgia, para rezarmos juntos, para pedir a misericórdia para esse mundo no qual vivemos, para a gente resgatar almas para o reino de Deus. Aqui mais uma vez, hoje a gente começa, né, a liturgia trazendo para a gente duas passagens, duas textos, né, que é o fio condutor dessa liturgia de hoje, que é a oração que persevera e a misericórdia que age. A gente vai ver na carta de São Judas, o caminho é claro. Esse caminho é o caminho do cristão. Ele não cresce primeiro por argumentos, mas por uma vida teologal praticada. O que é uma vida teologal praticada? É uma vida estabelecida na oração. Porque as virtudes teologais a gente só adquire com oração, né? Então a gente precisa estar em espírito de oração. A gente precisa estar uma oração no espírito e a fidelidade no amor de Deus. Isso que faz a nossa fé crescer. Isto sustenta a nossa caminhada e isto também nos traz a misericórdia de Jesus, que nos conduz à vida eterna. Amém? Então nós estamos aqui, mais uma vez, como sempre fazemos, né? Vamos fazer a primeira leitura, depois o Evangelho,
vamos fazer uma breve reflexão sobre os dois e depois nós vamos rezar o texto da misericórdia para encerrarmos com a passagem do Diário de Santa Faustina, oração por Santo Padre Papa e uma Salve Rainha. Então, hoje as leituras, como eu gosto sempre de frisar, eu sempre leio, né, na versão da liturgia diária da CNBB, que é um pouquinho diferente, né, as palavras e a forma da tradução bíblica, né, dentro da palavra. Porque ela faz uma tradução mais clara para ser lida nas Santas Missas, para que todos entendam a mesma linguagem. E as Bíblias são feitas em versões diferentes, umas mais para estudos, outras mais para pastorais, outras, né, a linguagem ela é bem diversificada. E o lecionário dominical, os lecionários semanais, de missas semanais, eles seguem a mesma linha, a mesma linguagem, tá bom? Só para clarificar por que eu leio isso geralmente na versão da CNBB. Então, hoje, a primeira leitura, ela nos foi dada pela liturgia, foi tirada da carta de São Judas. Às vezes, né, é tão raro eu ouvir uma leitura que sai do eixo das cartas paulinas, né, do Antigo Testamento, mas esse ano litúrgico especificamente, ele traz isso. Quando a gente entra nesse ano litúrgico, a gente começa a ver essas cartas diferentes que a gente não vê costumeiramente nas missas ou na liturgia diária, a gente vê elas nesse período que a gente está saindo, né, do período pascal, celebrando Pentecoste, amanhã Santíssima Trindade, e a gente vai levando, né, a liturgia do dia a dia, e a gente vai vendo essas cartas. Tá? Então, hoje, a carta que nós vamos ler, a leitura é da carta de São Judas, está no capítulo 17, do versículo 20b ao versículo 25. Ouçamos. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé e rezai no Santo Espírito, de modo que vos mantenhais no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E a uns que estão com dúvidas, deveis tratar com piedade. A outros, deveis salvá-los, arrancando-os do fogo. De outros ainda deveis ter piedade, mas com temor, aborrecendo a própria veste manchada pela carne. Aquele que é capaz de guardar-vos da queda e de apresentar-vos perante a glória, irrepreensíveis e jubilosos. O único Senhor, o único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e domínio, desde antes de todos os séculos e agora por todos os séculos. Amém. Palavra do Senhor. Termina essa primeira leitura, termina linda, né? Ela fala:
né, da honra, da glória, majestade, poder e domínio, desde antes de todos os séculos e agora por todos os séculos. Então Jesus já reinava antes de todos os séculos e ele continuará por todos os outros séculos. Essa é a primeira leitura. A segunda leitura, o Evangelho hoje continua em São Marcos, né? A gente vem vendo São Marcos essa semana toda. Vamos ouvir. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 11, versículo de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditais em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Hoje a gente vai começar o Evangelho, né? Assim, os líderes questionam Jesus no templo. A gente pode perceber que Jesus volta ao templo. A semana a gente vê. Jesus entrou no templo, aí saiu, porque já estava tarde, foi para Betânia, voltou no outro dia, expulsou os vendedores do templo. Né? E falou que eles estavam fazendo no templo um antro de ladrões, que aquela casa era a casa de oração. Aí segue-se que Jesus retorna ao templo com os discípulos. Volta a Jerusalém, ao templo. Neste momento, Jesus estava andando dentro do templo, quando aproximaram esse grupo de pessoas, de judeus, e começaram a questionar Jesus. A cena é desagradável, né? A gente vê assim, mas quando a pergunta nasce com segundas intenções para dominar, em vez de buscar a resposta, né? A conversa muda de figura. Que Jesus percebeu que a pergunta não era para aprender, mas era para pegá-lo, tipo uma armadilha. E Jesus, com toda a pedagogia, ele coloca o foco na verdade que existe na conversão no coração. Essa é a verdade, né? Então, a gente vê que é o seguinte, que essa liturgia, ela nos dá um tema bem central, que ela fala da fé autêntica que se manifesta em vida, não em aparência. Isso está na primeira leitura, né?
que Judas exorta a primeira igreja com a fé que edifica, não com aquela fé que exibe de aparências. A gente ainda falava isso ontem, né? A respeito disso. Que a gente, às vezes, pode ter uma igreja abarrotada de pessoas, mas no meio dessa multidão são pouquíssimos corações que estão contridos. Então, a sequência dessa liturgia vem nos trazendo isso ainda, na mesma linha. São Judas, né? Só para clarificar que não era o Judas Iscariotes, eram 2 Judas, né? Que eram apóstolos. Ele deixa isso muito claro. Ele fala a uma comunidade ameaçada por falsos mestres, né? Depois que Jesus ressuscitou, que os apóstolos começaram a edificar a igreja em cima da pedra de Pedro, né? Apareceram muitos, e até hoje, né, oportunistas, tentando levar o povo para outro lado. Então São Judas, nessa exortação, ele fala a essa comunidade ameaçada por esses falsos mestres. Ele percebe gente que parece espiritual, mas vive sem coerência nenhuma. Hoje, vamos parar para pensar um pouquinho. Se nas nossas comunidades não existe isso, né? A gente olha as pessoas parecem espirituais, mas não tem coerência. Não sabe ainda o que estão fazendo ali. Então, São Judas, ele nos pede 3 movimentos nessa leitura. Edificar-se na fé. Fé não é emoção. Ela nunca é. Ela é uma construção diária, através de oração. A primeira exortação de São Judas, edificar-se na fé. A segunda, orar no Espírito. Não é rezar por hábito, mas rezar com entrega. Entregar a Deus o seu melhor. O rezar por hábito vira rotina. A terceira exortação que ele faz a essa comunidade, manter-se no amor de Deus. Permanecer, insistir, voltar sempre, cair, levantar, voltar, pedir perdão, pedir misericórdia, perdoar, dar misericórdia. Então, 3 coisas importantes para a gente ter uma vida de cristão autêntica: edificar a fé, orar no Espírito Santo e manter-se no amor de Deus. Salvar algumas pessoas arrancando-os do fogo, ou seja, a fé verdadeira, ela não é isolada, ela nos ajuda, ela resgata, ela aproxima, ela cura, ela te dá força para te levar. Então, são perguntas que eu tenho que me fazer. Como eu sempre digo aqui, num diário, no exame de consciência diário, que a gente deve fazer todos os dias, para dar uma repassada no nosso dia, essa liturgia de hoje, ela nos coloca nesse ponto. Quando eu fizer o meu exame de consciência, eu tenho que perguntar: a minha fé, ela edifica ou ela escandaliza? Ela aproxima ou afasta os meus irmãos de Deus? Ela sustenta ou ela confunde? Essas 3 perguntas
para a gente fazer um exame de consciência muito bom antes da gente dormir ou mesmo no momento da vida. Eu vivo a minha fé dentro da minha comunidade, dentro da igreja, quando eu vou à missa, quando as pessoas me olham, a minha fé edifica ou ela escandaliza as pessoas? Né? Ou seja, eu dou um dia santinho lá dentro da igreja e lá fora a coisa é totalmente diferente. Essa é a nossa pergunta. Ela aproxima ou ela afasta as pessoas de Deus? Eu faço, a outra pessoa fala assim, eu não vou, nem vou na igreja, porque olha lá dentro da igreja, um santinho, lá fora, afasta as pessoas. Essa é a segunda pergunta que eu me faço, como cristão, autêntico. Ela sustenta ou ela confunde? Um dia estou de oração, no sentido de oração, no outro dia estou no mundo. Essas três perguntas, elas nos levam a fazer um exame de consciência muito claro. Elas nos ajudam, né? Por quê? Porque nós somos questionados quando você está no caminho de Jesus Cristo e se diz discípulo de Jesus Cristo, os questionamentos vêm. E Jesus nunca deixou isso escondido, ele sempre foi bem claro a respeito disso. Então, a gente pode notar isso no Evangelho. Se o próprio Jesus foi questionado, a gente, como cristão, nós que vivemos como os discípulos de Jesus, ou queremos viver como discípulo de Jesus, vamos ser questionados na nossa vida diária. É por isso que esse exame de consciência, essas três perguntas, elas devem prevalecer sempre na nossa vida. Perguntar se a minha fé edifica ou ela escandaliza, se ela aproxima ou se ela afasta, se ela sustenta ou se ela confunde. Por quê? A autoridade que questionavam Jesus não eram autoridades fracas naquela época. Jesus é confrontado pelos chefes dos sacerdotes. E eles perguntam a Jesus, com que autoridade você faz isso? Eles não querem a verdade. Eles querem armar uma armadilha para Jesus. Jesus responde com sabedoria aquela pergunta. Com outra pergunta. Se vocês me responderem se o batismo de João era do céu ou dos homens, eu respondo a pergunta que vocês querem saber. Eles não responderam porque eles não buscavam Deus. Eles buscavam o controle da situação. Eles buscavam tirar Jesus, né, da frente do povo. Eles abaixar Jesus a um homem comum. Eles queriam mostrar para o povo que Jesus era só mais um oportunista. Então, a verdadeira autoridade espiritual, ela não se impõe, se reconhece. Entende? Jesus não precisa provar nada. A sua autoridade nasce da coerência entre as palavras e a vida. Então Jesus ensinava os seus apóstolos nesta fase. Além de você pregar, você tem que viver o que prega. O Catecismo da Igreja Católica até tem uma frase que diz, né, que a gente não tem que orar o que vive, mas tem que viver o que ora. Então a gente tem que sempre estar nos questionando. A minha vida
fala mais alto que as minhas palavras. Eu, como cristão, sou discípulo que vivo a verdade, ou sou do grupo dos judeus e fariseus que só questionam? Ou seja, eu vou na missa, eu estou participando de uma comunidade, eu me digo católico, para viver os ensinamentos que a igreja me oferece, que a igreja me expõe, para viver uma vida de cristão autêntico, ou eu vou para questionar a igreja, para questionar Jesus Cristo, que aquilo está tudo errado, que deveria ser assim ou deveria ser alçado. Então, isso eu tenho que saber se eu sou realmente um discípulo que vive a verdade ou que as minhas ações são dos fariseus e desses mestres da lei e sacerdotes. A gente pode notar nessas duas leituras uma conexão que a liturgia de hoje nos traz. Judas, ele denuncia a falsa fé na primeira leitura. E no Evangelho, o Evangelho nos mostra os líderes que vivem essa falsidade, querendo ser líderes espirituais, mas não vivem aquilo que pregam. E Jesus revela a autoridade que nasce da verdade. Judas nos chama a viver essa mesma verdade dentro do contexto de oração ao Espírito, para mostrar a fé. Então, só para a gente terminar essa reflexão, e nós vimos no Evangelho, que Jesus foi questionado. Quem questionou Jesus? Quem eram aquelas pessoas que questionaram Jesus ali? E que Jesus não responderam diretamente por dois motivos. Primeiro, Jesus não precisava provar nada. E Jesus sabia quem eles eram e os seus questionamentos tinham outro objetivo. A pergunta tinha o objetivo de tirar Jesus fora. Ou seja, é a mesma coisa quando eu faço uma pergunta para alguém, que eu já tenho a minha opinião formada a respeito daquilo que eu estou perguntando. Não importa a resposta que a pessoa vai me dar, eu vou achar que ela está errada. Se é a resposta que me dá da minha pergunta não bater com aquilo que eu já estou pensando que deve ser. Ou seja, se eu sei a resposta, eu não tenho necessidade de perguntar. Não é verdade? Então, esse grupo, eles não queriam aprender. Quando eu pergunto de coração aberto, que eu abro o meu coração para fazer uma pergunta sobre qualquer coisa dentro da igreja, dentro da liturgia, para uma pessoa, primeiro, quando eu me dirijo a uma pessoa para fazer uma pergunta a respeito de missa, de liturgia, de alguma coisa dentro da igreja, eu estou colocando essa pessoa como uma pessoa que vive e sabe. Porque eu não vou sair perguntando qualquer pessoa a esse respeito. Quando eu me aproximo perto de alguém na igreja, na comunidade, e faço uma pergunta nesse nível, eu estou acreditando naquela pessoa. Segundo, se eu não abrir o meu coração e querer aprender, qualquer resposta não vai me satisfazer. Então, primeiro, eu tenho que abrir o coração e querer aprender. Fazer uma pergunta com o objetivo de crescer espiritualmente, de aprender. E não uma pergunta para poder colocar a pessoa em mais lençóis, digamos assim. Vai responder,
mas eu não acredito nisso, deveria ser da forma que eu penso. É isso que aquele grupo queria com Jesus. E quem era aquele grupo especificamente? Né? Eram os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. Ou seja, esses três grupos, eles juntos, eles formavam a liderança oficial lá do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era onde levava as pessoas que eram acusadas de alguma coisa para ser questionada. Tipo um fórum, né, que é onde leva as pessoas acusadas de um crime ou de alguma coisa, de um deslize ou algo assim parecido, que no tempo de Jesus o Sinédrio era isso, levava a pessoa e essas pessoas, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, os anciãos, questionavam essa pessoa para ver se pegava essa pessoa em contradição, para condenar ou para absolver. Era isso o trabalho deles. Esses três grupos, então eles formavam o grupo de oficial do Sinédrio. Eles eram o conselho religioso, porque naquela época do judeu, até hoje, até então, os judeus eram liderados por esse grupo religiosos, eram as autoridades máximas de Israel na época, eram as autoridades religiosas. Então, esses três grupos, eles formavam esse conselho. Os príncipes dos sacerdotes, eles representavam a aristocracia sacerdotal, ligada ao templo, né? Eles eram diretamente ligados ao templo. Os escribas eram especialistas em leis. Eles estudavam as leis para passar para o povo, então eles eram especialistas. E os anciãos eram os líderes influentes das famílias mais poderosas, né? Então, os anciãos eram aquelas pessoas com mais experiência, de famílias poderosas que vinham de tradição, passando. Então, esses três grupos formavam, e é exatamente eles que questionaram Jesus. Ou seja, não era um grupo teológico que estava discutindo com Jesus espiritualmente, mas era uma estrutura de poder que sentiu-se ameaçada pela autoridade de Jesus. Eles não estavam ali questionando para aprender, eles estavam questionando porque eles se sentiam ameaçados, porque Jesus estava crescendo em autoridade espiritualmente e o povo estava crendo em Jesus. Então, eles já estavam se sentindo ameaçados. No evangelho de hoje, os que questionaram Jesus era as mais alta liderança do Sinédrio, os sacerdotes, os escribas e os anciãos. Eles não buscavam a verdade, mas eles buscavam proteger o poder. Mas Jesus revela que a verdadeira autoridade vem de Deus. A fé autêntica não teme perguntas, não vive de aparência, não se apoia em títulos. Ela nasce do coração misericordioso de Jesus, fonte da verdadeira paz. Esta é a fé verdadeira. Entende? A fé verdadeira, ela é autêntica, ela não teme perguntas, ela não foge, não vive só de aparências, mas ela se apoia e nunca se apoia em títulos. Ela nasce do coração. Ela nasce do coração misericordioso de Jesus.
E a nossa fé tem que nascer assim. A fé, ela não nasce do dia para a noite e eu não amanheço e falo, hoje eu estou com fé, hoje eu tenho fé. A fé, ela é fruto de muita oração. Uma vida de oração cotidiana, muito joelho no chão, muita adoração, muita missa, muita vida em Jesus Cristo. Muito perdão. Perdoar mais do que ser perdoado. Essa é onde nasce a fé. Então, quando eu tenho uma vida centrada, uma vida de oração diária, eu tenho uma vida que me leva todos os dias, todos os momentos, rumo a Jesus Cristo, a minha fé, ela é autêntica. Eu posso deixar ela transparecer, que eu não vou ser hipócrita, eu não vou estar querendo armar nada para Jesus. Eu vou estar querendo me entregar de coração e alma. Amém? Então, dentro desse contexto, dessa liturgia, a gente vê que a misericórdia, ela está a cada momento. Na primeira leitura, na segunda leitura, né? No Evangelho de hoje a gente vê isso. Então, para a gente fechar a nossa reflexão, para a gente continuar se deleitando no coração misericordioso de Jesus, nós vamos passar para o terço da misericórdia. Vamos rezar o terço da misericórdia. Dentro da liturgia, dentro do contexto dessa liturgia, nós vamos rezar. Nós vamos pedir a Jesus que nos dê um coração puro, manso e humilde como o coração dele. Amém? Então, vamos rezar o terço da misericórdia, pedindo a cada dezena do terço que formos rezar neste momento, vamos colocá-la dentro do contexto da liturgia. Vamos colocar a cada intenção que vamos fazer. Vamos rezar o terço da misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Nessa primeira dezena que nós vamos rezar neste momento, nós vamos rezar pela paz que nasce da verdade. A gente vai rezar para que nossa fé seja coerente, firme e verdadeira, sem máscara. Vamos pedir a Jesus misericordioso para nos dar um coração sincero e uma fé que reflita a tua verdade. Jesus, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, nós vamos rezar, vamos colocar pela fé que cura, da fé, essa fé que cura a ferida pela aparência, o ego maior do que a verdade. Vamos rezar por todos que vivem a fé apenas exteriormente, sem profundidade. Vamos pedir ao Senhor, cura essa tibieza e desperta em nós o desejo de viver o Evangelho com autenticidade. Vamos pedir com fé, com a fé verdadeira neste momento. Jesus, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, a gente vai rezar pela paz que nasce da humildade, uma paz verdadeira. Vamos pedir ao Senhor por aqueles que, como os fariseus, como esse grupo, tem dificuldade de reconhecer a ação de Deus.
Jesus, dai-nos humildade para reconhecer a tua autoridade e seguir a tua voz. Jesus, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, nós rezamos a terceira dezena para a paz que nasce da humildade. Agora, na quarta dezena, vamos rezar pela paz que reconcilia. Vamos rezar por todos aqueles que precisam voltar ao amor de Deus e reconstruir sua vida espiritual. Vamos rezar nesse momento para essas pessoas que por um motivo ou outro saíram da presença de Jesus. Vamos pedir o seu retorno. Vamos falar para o Senhor. Reconcilia nossos corações, Senhor, e devolve-nos a alegria de te pertencer. Jesus, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa quinta dezena, vamos concluir o terço da misericórdia, rezando pela paz que salva e que resgata. Nós rezamos pela paz que nasce da humildade, pela paz que reconcilia. Agora vamos rezar pela paz que salva e que resgata. Por aqueles que estão afastados, confusos, ou vivendo na indiferença espiritual. Vamos pedir a Jesus misericordioso que alcança as almas que mais precisam de Ti, Senhor, e resgata-as com o Teu amor. Jesus, eu confio em vós. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrasse do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Mais uma vez, terminamos o texto da misericórdia. Vamos ler uma passagem do Diário de Santa Faustina. E hoje eu escolhi o número 1588 para dar uma encaixada dentro dessa liturgia. Ele diz assim: hoje eu vi as palavras. No Antigo Testamento, eu ensinava profetas ao meu povo com ameaças. Hoje estou enviando-te a toda a humanidade com a minha misericórdia. Não quero castigar a sofrida humanidade, mas desejo curá-la, estreitando-as no meu misericordioso coração. Utilizo os castigos apenas quando eles mesmos me obrigam a isso. E é a relutância que a minha mão empunha a espada da justiça. Antes do dia da justiça, estou enviando o dia da misericórdia. Eu respondi: ó meu Jesus, falai vós mesmos as almas, porque as minhas palavras são insignificantes. Então, ela achava tão insignificante transmitir que ela pediu para Jesus mesmo falar. Então, é isso que nós devemos ser, cristãos autênticos. Não esperar pela fúria, mas esperar pela misericórdia. Amém? Então vamos rezar uma oração pelo Santo Padre Papa, Pai Nosso, Ave Maria, e vamos encerrar a nossa reflexão de hoje com a Salve Rainha. E se você gosta, se você quer trazer mais pessoas para rezar conosco, sinta à vontade. Compartilhe, chama, e a gente vai estar aqui rezando com autenticidade para levar almas no coração misericordioso de Jesus. Pois o terço da misericórdia, ele é rico, é uma fonte inesgotável de perdão para nossas almas. Amém? Vamos rezar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia,
vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrima. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria, e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir, porque amanhã é dia do Senhor, amanhã é dia de missa. Amanhã temos que ir no altar do Senhor, buscar as graças que Ele nos concedeu durante essa semana. Amém? Ficam todos na paz e até segunda, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.